Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de história para todos vocês do nono ano. Hoje a gente vai encerrar falando dos nossos presidentes, toda aquela trajetória, para na próxima semana a gente entrar em outros conteúdos aí para a gente fechar o nosso ano, beleza? Pessoal, o governo de Dilma Rousseff e Michel Temer, essas duas figuras aí que vão encerrar os dois últimos governos aí que antecederam a atual gestão, a atual administração. E a gente observa, né, a primeira presidenta mulher do Brasil, que vai ser justamente a presidente Dilma Rousseff. Pessoal, olha só, a gente viu na semana passada que teve todo aquele problema, né, toda aquela questão, toda aquela situação ali envolvendo o governo Lula, mas ele consegue eleger a primeira mulher, que justamente será Dilma Rousseff, né, que vai manter as obras sociais de Lula, né, vai manter aquele caminhar, aquela trajetória do governo do petista Lula. Então, olha só, manter os programas sociais como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, o FIES, o ProUni e vários outros programas, né? Então, a ideia dela era justamente continuar o trabalho começado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela enfrentou também uma recessão econômica mundial, ou seja, a economia deixou de crescer por um determinado período a nível mundial, e essa falta de crescimento da economia mundial vai afetar justamente o Brasil. Afetando a economia do Brasil, vai afetar também a política do Brasil. Então, olha só, crise econômica nacional, essa recessão mundial vai causar uma crise econômica nacional também. Altos gastos também será uma das marcas aí do governo da presidenta Dilma Rousseff, e gastos principalmente com infraestrutura, né, em setores como da Copa do Mundo, por exemplo, a Copa das Confederações e assim por diante. Isso aí vai levar a uma série de manifestações e protestos e tudo mais, né? O programa de aceleração do crescimento, chamado PAC 2, também será uma importante marca na economia do governo da presidenta Dilma Rousseff. A Comissão Nacional da Verdade, que é justamente o julgamento ou o esclarecimento daqueles crimes cometidos durante a ditadura militar, que não vai punir ninguém, né? Na realidade não vai punir, mas vai levar, levar a público todos aqueles acontecimentos que aconteceram durante a ditadura militar. Então isso vai ser bastante importante. As pessoas, né, que cometeram atrocidades, né, militares, aquela coisa toda, serão levadas ao banco dos réus, não para serem julgados ou condenados, mas sim para serem julgados pela população, aquela coisa, expor toda aquela situação que eles causaram naquele momento, né? Escândalo de corrupção também será uma marca do governo dela, né? Como todos os governos têm escândalos de corrupção, mas também será uma das marcas do governo dela. Vários e vários ministros do governo dela também irão perder os seus mandatos devido a isso aí. Então ela vai tirar vários ministros, colocar vários ministros, tirar vários ministros aí referentes a essas questões dos escândalos de corrupção, né? E a inflação também será outra marca do seu governo. A inflação vai atingir 10 pontos percentuais ao ano durante o seu mandato, durante a sua gestão em alguns períodos do ano. Beleza, pessoal? Prosseguindo a caminhada longa. Aqui a gente tem algumas obras do PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, que vai ter vários locais de ação, né? Vai atingir várias localidades, vai ser destinado a vários recursos para várias obras de infraestrutura, construção de casas, moradias e tudo mais, né? O PAC 2 foi lançado em 29 de março de 2010, ainda na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que prevê recursos da ordem de 1,59 trilhão em uma série de segmentos, tais como transporte. Era essa a ideia do PAC, desenvolvimento do transporte, energia, cultura, meio ambiente, saúde, áreas sociais e habitação, correto? Então todos esses recursos aí, esses 1,59 trilhões, era destinado para esses segmentos aí de infraestrutura, de construção e tudo mais. Eram 6 as áreas de investimento do PAC 2. Cidade Melhor, Comunidade Cidadã, Minha Casa Minha Vida, Água e Luz para Todos, Expansão da Luz para Todos e Transporte e Energia. Então eram esses os setores da economia, os setores, né, que deveriam ser beneficiados aí com o programa PAC 2, que vai ser desenvolvido ao longo do governo da presidente Dilma Rousseff. Observe o seguinte: muitas prefeituras, muitos governos, né, a nível municipal, estadual também, vão pegar carona aí nessas obras do PAC, né, que vão ser beneficiadas com essas obras, e aí vão alegar que esses aí foram
não, mas porque eu recebi, porque eu fui buscar aquela coisa toda, como se não fosse obrigação, e realmente era obrigação que eles fossem. Os recursos estavam lá, tinha uma contrapartida, né? Você não poderia estar aí em débitos para poder ser beneficiado com esses benefícios do PAC, então você poderia receber esses recursos, né? Aqui na nossa região da Zona da Mata, por exemplo, quando teve aquela enchente de 2010 e outras enchentes aí, a região da gente foi beneficiada com esses projetos do PAC, como por exemplo a construção de casas na operação de construção e depois outros recursos, né, outros equipamentos, como patrola, escavadeira, né, caminhão-pipa para uma cidade até de 50 mil habitantes, eles receberiam esses investimentos, esses equipamentos aí do PAC também. E aí a gente tem alguns deles, né, o lançamento do PAC, os equipamentos, os maquinários aí do PAC, a construção de casas do PAC e outras obras de realização aí do programa da aceleração do crescimento de todos. Beleza, pessoal? Prosseguindo, e outra situação que a gente observa também no governo de Dilma Rousseff são as manifestações. Uma das manifestações que a gente observa é a manifestação de 2013, que vai iniciar com estudantes que vão criticar o aumento das passagens tarifárias, né, do transporte público urbano. Então eles começam uma série de críticas. Primeiro será a crítica para a redução de 20 centavos, o aumento das passagens de 20 centavos vai causar uma série de problemas ali, e eles vão atrás, fazem reivindicação, aquela coisa toda. A juventude, de uma forma geral, começa a fazer essas manifestações, essas reivindicações, exigindo a redução das tarifas ali do transporte público urbano. O que vai acontecer? Seguindo essas reivindicações, vem outras reivindicações atrás dela também, como na saúde, né, na educação, na segurança, né, aquela coisa toda, né, contra a corrupção e tudo mais. E aí vai desencadear uma série de manifestações em as principais capitais do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e assim por diante. E depois elas começam a se espalhar para os interiores, inclusive aqui nas regiões, né, a gente também fez algumas manifestações, algumas paradas, pararam na pista, aquela coisa toda, colocou fogo na pista, fez reivindicações semelhantes daqueles grupos iniciais que cessaram e depois continuou o processo de pedida, né? Paralelamente, junto a essas reivindicações, vieram outros grupos, né? Os black box, né? Eram grupos mascarados, de pessoas que vinham ali mascaradas, vestiam roupas negras, aquela coisa toda, mas só que vinham com outra característica, uma característica mais agressiva, começavam a quebrar lojas, a depredar, quase que não sai, depredar lojas, aquela coisa toda, fazer coquetel molotov, e aquela coisa toda, e aquela agonia toda. Então começaram um quebra-quebra generalizado, e o que vai acontecer? Baseado nisso, a população começa a deixar de apoiar esses movimentos, e aí esses movimentos que reuniam milhares de pessoas, chegam a reunir até 1 milhão de pessoas, eles começam a perder força, e aí a população também não vai valorizar essas agressões aí contra o patrimônio público, contra bancos, contra a loja, aquela coisa toda, então esse movimento perde força, né? Isso aí vai se desencadear, vai se desenvolver muito no ano 2013, próximo justamente ali à Copa das Confederações que estava sendo realizada justamente aqui no Brasil. Muitas dessas reivindicações, elas criticavam várias situações, né, como a falta de saúde, educação, né, não queriam a Copa do Mundo, tinha um movimento até que dizia, não a Copa do Mundo, não precisa de Copa do Mundo, não seria necessário a Copa do Mundo aqui no Brasil, né, queremos saúde de qualidade, padrão FIFA, queremos educação padrão FIFA, que era justamente o padrão que deveria ser desenvolvido para poder atender os jogos, né, da Copa das Confederações e os jogos da Copa do Mundo que teria no ano 2014. Então, muitos se desenvolveram essas críticas em relação a esse período, né? Aqui a gente tem cenários aqui em Brasília, dessas manifestações invadiram ali, chegaram até em Brasília também. Aqui os black blocs, aqui nós temos aí algumas bandeiras, né, algumas faixas, né, aí também mais black blocs, né, contra essas modificações. Se a tarifa não baixar, a cidade vai parar. Essa era uma frase que era dita naquele período, né? O que realmente queremos, saúde sim, educação sim, Copa não, e assim, infraestrutura sim, qualidade de vida sim, não FIFA, tudo padrão FIFA, aquela coisa toda. Então tinha uma série de manifestações relacionadas nesse período. Isso tudo no governo de Dilma Rousseff. Em junho de 2013, a juventude brasileira tomou as ruas em protesto contra a precarização da vida de modo geral, sendo o alto custo das passagens do transporte público uma das questões principais
levantadas pelos manifestantes. As manifestações de junho de 2013 ocorreram em diversas cidades do país, destacando São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e contaram com atos com até 1 milhão de pessoas. Beleza, pessoal? Deu para a gente entender essa questão das manifestações, prosseguindo. E aí vem as eleições. Mesmo com todo esse processo, essas críticas, corrupção, aquela coisa toda, manifestação, aquela coisa toda, ela vai concorrer às eleições. E é eleita, na realidade ela é reeleita como presidenta do Brasil mais uma vez. Então, Dilma Rousseff, com 51,64% dos votos válidos, vence o candidato do PSDB, Aécio Neves, com 48,36% dos votos. Uma votação extremamente apertada, se você observar direitinho. Foi nesse período, também nessas eleições, que vai ter a morte do candidato aqui pelo PSD, aqui de Pernambuco, que era Eduardo Campos, né? Então, Eduardo Campos se lança candidato naquele período, tem aquele trágico acidente, ele vai ser vítima de morte, ele vai morrer, e aí a vice-presidente ele vai assumir ali, Marina Silva vai assumir as rédeas ali para tentar se colocar e seguir adiante ali a campanha eleitoral. Em um determinado ponto ela lidera as campanhas, depois ela cai, o PT assume novamente a ponta e depois ela fica ali em segundo lugar, indo para o segundo turno, mas é superada por Aécio Neves, que chega a concorrer às eleições ali com Dilma Rousseff e perde as eleições para ela. Era um candidato do PSDB que já vinha brigando, essa briga entre PT e PSDB pela disputa da cadeira presidencial do Brasil, ela vem desde Fernando Henrique Cardoso, desde 2004, das eleições de 2004 até vai fundar aí essa disputa até 2014. Não até 2014 não, até as eleições passadas também tinha essa disputa. Só que um representante apenas foi o representante do PT. Porém, ela consegue se reeleger e consegue aí um novo mandato presidencial de 4 anos. Prosseguindo, só que tem um detalhe, esse mandato presidencial dela não vai seguir adiante por conta do impeachment, baseado em toda aquela situação econômica, aquela coisa toda. O que vai acontecer? Manifestações de rua irão acontecer, pró e contra o processo de impeachment, a saída, o impedimento da presidente Dilma Rousseff, que será concretizado também no ano de 2016. Então, 2016, tanto o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal, eles vão votar pelo impeachment do presidente Dilma Rousseff, tirando ela aí da sua presidência. Isso é uma marca bastante horrível, né? Diferentemente de Lula, diferentemente de Fernando Collor de Mello, ela é impedida, ela é afastada da presidência da República, mas os direitos políticos dela não são cassados. Observe só direito como é a situação. Então vamos lá. A queda da popularidade da presidente Dilma Rousseff, ela cai muito. O produto interno bruto do Brasil, ele cresce pouco. Aliás, ele não cresce, pelo contrário, ele tem um decréscimo, né? Um crescimento negativo de menos 3,8% do crescimento do produto interno bruto nacional. A taxa de desemprego e inflação também cresce no governo dela, né? A diminuição da base aliadas no parlamento, principalmente no PMDB, isso é bastante importante. Bastante importante, vocês vão entender da seguinte forma: quando a gente observa se como um determinado candidato, seja ele a nível municipal, federal, estadual, ele pede da majoritária, ou seja, do executivo, né? Seja ele prefeito, governador ou presidente, ele pede para ele o voto e diz que é importante que a bancada dele também seja eleita, é justamente por conta disso aí, né? O parlamento, a Câmara de Vereadores, né? As ALEPs, né? A Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, ele tem que ter também a sua maioria, seus aliados, porque é eles que vão votar, aprovar ou rejeitar as suas leis. Então o que vai acontecer? A diminuição da base aliada da presidente Dilma Rousseff vai ser importante, porque num processo, num julgamento de impeachment, ela não tendo a maioria, que foi o caso dela, ela não tinha a maioria no parlamento, não tinha aliados no parlamento, eles vão votar contra ela a favor do impeachment, e foi o que aconteceu. O parlamento brasileiro votou a favor do impeachment e promoveu a cassação dela, o impeachment dela. E aí ela foi retirada da presidência, baseada nessas aí. Operação Lava Jato também, corrupção dentro da Petrobras também ocorreu naquele período, a intensificação do processo de Lava Jato, e o processo de impeachment dela foi crime de responsabilidade fiscal, né? Aquela responsabilidade que o governante tem em manter as contas em dias, né? Com a execução das chamadas pedaladas fiscais. As pedaladas fiscais foi o seguinte:
para manter os projetos sociais, os auxílios, né, do governo, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, aquela coisa toda, ela retirou dinheiro, mais ou menos a ideia é essa, só para entender, ela retirou o dinheiro dos bancos públicos, quitou essa dívida e depois devolveu esse dinheiro. Essa foi a ideia que caracterizou como crime de responsabilidade fiscal para ela. Porém, ela não declarou essa manobra, e isso foi chamado de pedalada fiscal. Então, isso aí foi o que pesou para o processo de impeachment dela. Muitas pessoas se manifestaram contra, né, nas ruas, contra e a favor desse processo de impeachment, e outras pessoas diziam que isso não era motivo para a cassação do impedimento da presidente Dilma Rousseff. Mas, ao final das contas, foi mantido o processo de impedimento e aí o Congresso Nacional votava. Bom, vamos lá. Congresso em votação plenária na Câmara, que é justamente essa aqui, os deputados defenderam o afastamento da presidente Dilma Rousseff por 367 votos. Eles defenderam que deveria ocorrer o impeachment. 367 votos. Olha só como é importante a base aliada do governo. E contra 137 que não queriam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isso aí vai para o Senado e o Senado mantém a votação, né? Mantém o pedido de impeachment dela. Então, por 61 votos a favor do impeachment e 20 votos contra o impeachment, é mantido o processo de impedimento aí da presidente Dilma Rousseff e ela é afastada. E aí quem vem no cenário, quem vem vai ser o vice-presidente. Prosseguindo, que é justamente esse rapaz aí, esse cidadão aí, o Michel Temer, né, descendente de libanês, aquela coisa toda, né, estava no cenário, né, internacional até um dia desses aí, foi mandado para o Líbano, naquele acidente que ocorreu um dia desses aí. Então vem o presidente, né, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, que era justamente aliado dela, que deixou a base aliada dela naquele período. Então olha só, Michel Temer assumiu em 31 de agosto de 2016. Desde o processo que começou a rolar do impeachment, ele assume interinamente, provisoriamente, mas depois, com o afastamento definitivo dela, ele vai assumir ali, através do Congresso Nacional, vai até a rede de televisão anunciar que a partir daquele momento ele é o novo presidente do Brasil. Ele tem um dos piores índices de popularidade do Brasil, desde a época da ditadura militar, quando é avaliado, os piores índices. Mais de 90% das pessoas reprovavam ele como presidente, aquela coisa toda. Muitas pessoas chamavam o governo dele de golpista, né? Diziam fora Temer, manifestações, aquela coisa toda, porque achavam que ele fez uma manobra, que ele tirou o partido, que ele, juntamente com o partido, saíram ali, prevendo o impeachment da presidente, prevendo que ele ia assumir a presidência no lugar dela. Então teve aquela situação, aquela questão de dizer, não, foi um golpista, aquela coisa toda, era fora Temer, fora golpista, aquela situação toda. Foi muito criticada aí e teve os piores índices de popularidade aí, em torno de 6% negativa a popularidade dele, né? Outra coisa bastante importante foi a aprovação da PEC 241, né? Que é justamente, faz a questão de alteração aí serão congelados investimentos em áreas importantes para essa PEC. Pesquisa essa PEC, ela é bastante importante. Investimentos na área de saúde e educação serão congelados, baseados ali no ano da sua aprovação, não sei se foi 2017 ou 2016, no ano da sua aprovação dessa PEC, os investimentos em saúde e educação serão congelados, a não ser no segmento da inflação. Então vai ser congelado por um certo tempo, baseado nas contas do ano do congelamento dela. Durante 20 anos será congelado esses investimentos, né? E a aprovação da reforma trabalhista, né? A Lei 13.467 de 2017, que propôs a flexibilização da consolidação das leis do trabalho, né? A CLT de 1943. Então, desde 1943, a CLT, a consolidação das leis do trabalho, era a mesma, ou seja, aquela que orienta, né, as leis em relação aos trabalhadores. Então, a partir dessa PEC, né, ela vai ser transformada, né? Projeto de emenda constitucional. PEC é projeto de emenda constitucional. A partir dessa PEC, essas leis elas serão alteradas, baseadas agora na visão da economia atual. Outra coisa também que vai ser uma marca do seu governo vai ser a intervenção federal no Rio de Janeiro. No ano de 2017, foi 2017, foi 2018, teve a intervenção do Rio de Janeiro, ali o governo do Rio de Janeiro pediu ajuda para o governo federal. Então o que vai acontecer? Ele vai mandar as tropas militares para lá, juntamente com o exército,
e a polícia militar, né, as tropas federais, melhor dizendo, e a polícia militar ali vão organizar um cerco, né, contra o crime organizado e aquela coisa toda, e aí vão aumentar uma série de problemas ali. Durante 10 meses eles vão ficar sobre a intervenção federal, o estado do Rio de Janeiro. Né? Outra coisa também, aí vem a questão, né, a questão que vai pesar para o lado do governo de Michel Temer, porque serão os escândalos de corrupção. Né? Vários e vários escândalos de corrupção também serão apresentados aí no governo dele. Certo? Ele será investigado por alguns crimes, como obstrução da justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Então, esses 3 crimes ali irão pesar sobre a administração ali de Michel Temer também. Bom, em 1º de janeiro de 2019, ele encerra o governo e é sucedido pelo militar reformado Jair Messias Bolsonaro, né, dando finalidade assim ao seu governo. Então, basicamente, foram algumas dessas as características e marcas do governo de Michel Temer. Prosseguindo, e aí a gente vê no próximo slide, né, aqui nós temos a greve dos caminhoneiros, nós temos mais um slide aqui encerrado, que é justamente a greve dos caminhoneiros, que vai ocorrer justamente no mandato, né, de Michel Temer no ano 2018, que eram as reivindicações aí sobre as taxas, os tributos que eram cobrados sobre o diesel, né? Esses caminhoneiros eram caminhoneiros privados que se sentiam apertados. Aqui uma situação bastante interessante, pessoal. Eles estavam pedindo reduções mínimas. Se a gente observar, analisar naquela época, jornada daquela, eram reduções mínimas aí das taxas que eram impostas a eles. E eu vi num período de 10, 11 dias de manifestação de paralisação, pessoas que não queriam pagar o quê? As reivindicações, o preço do combustível era na faixa de 4, 3, 4, não chegava a 5 reais, não, de 3 a 4 reais, não chegava a 5, um pouquinho mais de 5. Eles reclamavam sobre essas taxas, né, sobre o diesel e tudo mais. Mas eu vi pessoas que nesse período da greve dos caminhoneiros, eles chegaram a pagar 50 reais por um litro de combustível, porque não queria parar, porque não poderia aderir à greve, porque poderia prejudicar os seus negócios, aquela coisa. Isso é um contrassenso muito grande, isso é uma falta de união muito grande que a gente pode observar naquele momento. Então a gente vê todo esse problema. E com a paralisação dos caminhoneiros, com a greve dos caminhoneiros, vai prejudicar toda uma cadeia produtiva, né? Ou seja, começa a faltar alimentos, o gás de cozinha também começou a faltar, uma série de outros produtos começaram a faltar. Porque o principal modal, ou seja, a principal via de transporte aí dos produtos brasileiros é justamente o modal rodoviário, né? É justamente os transportes rodoviários. Então, com a parada de sair, dá todo aquele problema aí nesse período, né? Então, olha só, a principal reivindicação dos caminhoneiros era a redução da carga tributária sobre o diesel. Os motoristas pediram a zeragem da alíquota do PIS, PASEP e COFINS e a isenção do CID, contribuição de intervenção do domínio econômico. Os impostos representavam quase a metade do valor do combustível na refinaria, em 22 de maio de 2018. Olha só, então, todos esses impostos aí contribuíam praticamente por quase a metade de todos os impostos que praticavam. Ou seja, tirando ou reduzindo boa parte desses impostos, o preço do diesel para eles iam cair praticamente quase pela metade. Então a gente tem essa manifestação, o início dela, né, 21 de maio de 2018 e vai até 30 de maio de 2018. Greve sem caminhoneiros, o Brasil para, não podemos continuar. Dia 21 de 5 de 2018, o Brasil vai parar. Paralisação total, apoio-nos. Então está aí, lamentavelmente eles pararam, mas pelo pouco que eu vi, parte da população não aderiu a essa greve, foi um caso sério. Beleza, pessoal? Prosseguindo, agora sim, eu acho que a gente fecha aqui, nosso próximo slide, exatamente, a gente fecha com as eleições presidenciais de 2018, né, marcada por bastante fake news. Existia uma fake news muito grande, né, relacionado à cartilha, que diz, né, cartilha gay, contra o comunismo, aquela coisa toda, alegando que o Brasil era um país comunista. O Brasil nunca foi um país comunista, nem teve intenção de ser comunismo na vida, aquela coisa toda. Então foi marcado por muitas fake news aí, de ambos os lados, vamos dizer assim, de ambos os lados teve fake news, e ao final do processo tivemos a eleição, né, de Jair Messias Bolsonaro, um militar reformado do Exército, capitão do Exército Brasileiro, pelo PSL, né? O PSL, inclusive, aqui que era daqui do estado de Pernambuco, né? O presidente era Luciano Bivar, aqui do estado de Pernambuco.
A eleição dele ele foi confirmado como presidente por 55,3% dos votos válidos, vencendo o candidato do PT, Fernando Haddad, que havia sido prefeito de São Paulo, né? E aí teve mais umas fake news relacionadas à administração dele, foi eleito com 44,87% dos votos válidos. Beleza, pessoal? Então foi essa o desfecho aí que a gente termina o nosso processo da sequência dos nossos presidentes brasileiros aí. Ficamos por aí. A presidência, né, o governo do presidente Jair Bolsonaro fica para próximos anos aí, depois de ser avaliado, estudado, comentado e chegar até os livros, até os nossos livros escolares. Beleza, pessoal? Nas nossas próximas aulas nós iremos dar continuidade a outros assuntos para a gente fechar o livro. Fica essa mensagem para a gente: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Valeu, pessoal, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!